Muito bem, irmãos e irmãs, vamos meditar hoje sobre a santidade. Primeiro, é importante ter em mente, a santidade é vocação de todos. Todos têm vocação à santidade. Ah, mas isso não é para mim, isso é para quem lá do século do medieval. Não, todo mundo. Quem é o santo? O que é o santo? É o pecador que se reconhece pecador e miserável e que se julga completamente dependente de Deus e usa de tudo que Deus dá de subsídio para que seja santo. Certo? Tudo bem até aqui? Santo é um pecador que busca ajuda em Deus. Vamos ver aqui a primeira leitura. Primeiro, o anjo bloqueia para que não se faça mal, até que se marque. Tinham sido marcados, eram 144 mil. E agora? Desde Adão até hoje, 144 mil. Você acha que tem vaga para a gente ainda? O que vocês acham sobre os 144 mil? Lógico, é simbólico, a simbologia do número. De onde vem esse 140? Uma das hipóteses mais prováveis é que você pega 12 tribos de Israel, com seus patriarcas. Acho que agora está com microfonia um pouquinho. Está com microfonia um pouquinho. Está lá? 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos. 12 vezes 12. Gente, 144 mil, multidão. Então, uma multidão do Antigo Testamento e uma multidão do Novo, certo? Então essa é Então vamos lá. Depois disso veio uma multidão imensa de gente, todas as tribos e nações estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam em voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Uai, o que os santos estão fazendo? Diante do trono do Cordeiro, fazendo o quê? Honrando, louvando a Deus, sim? Ou não? E que história é essa? Que alguns irmãos protestantes dizem que as almas estão dormindo. Alguém já ouviu falar isso? Não, as almas estão... Gente, alma não dorme. Guarda isso. A alma é o ato do corpo. Quando o corpo dorme, porque o corpo precisa de dormir, nós estamos vivos justamente porque a alma mantém o corpo em atividade. Não existe necessidade fisiológica da alma dormir. Depois, não existe nenhuma passagem bíblica que diz isso. Apocalipse, aqui está dizendo que eles estão diante do Cordeiro. Apocalipse 5, 6, eles estão cobrando o sangue deles. E do bom ladrão? O que Jesus fala para o bom ladrão? Hoje estarás dormindo comigo no paraíso, é isso? Hoje estarás comigo no paraíso. Tudo bem? Então, alma não dorme. Isso é muito importante a gente ter em mente. Outra coisa, gente. Se a alma não dorme, e se ela está diante do Cordeiro, a alma dos santos, então vamos pensar uma coisa. Nós já falamos em outros domingos que Deus não precisaria de nós para a salvação, não é verdade? Mas Ele quis precisar, por quê? Porque Ele nos ama. Lembra da cozinheira, da mãe cozinheira que a filha quer ajudar? Lembra do pai que vai vacinar gado e o filho quer ajudar? Que é muito mais difícil, o filho treme lá e o pai com amor deixa ele treinar. Não ama mais o pai e a mãe que deixa do que o que não deixa? O nosso Deus é um Deus amoroso. Ele quer precisar de mim. Se eu disser não à minha vocação, muitos vão ser condenados, dos que Ele escolheu para passar por mim. Assim como seus filhos
serão condenados se você não educá-los da fé. É insubstituível o pai e a mãe em casa. Assim como no seu trabalho, aquilo que você faz de evangelização, se você não faz, ninguém vai fazer no seu lugar. Entende? Deus quer precisar de nós, porque nos ama. Por isso o padre, por isso a igreja, vocês. Aí nossos irmãos protestantes falam assim: não, Deus não precisa da gente. Você pode falar com Ele diretamente. Não é assim? Então, primeiro, as igrejas protestantes têm que fechar. Por que precisa de pastor? Concordam? Se não precisa de ninguém, não precisa do pastor também. Aí vai dizer assim: não, aqui na terra está até tudo bem, mas os santos no céu não, porque estão dormindo. Aí já é a coisa. Onde está na Bíblia dormindo? E a outra coisa, vamos lá, gente, vamos pensar na coisa mais óbvia. Eu na terra, pecador, miserável, tenho que confessar direto. Deus quer me usar? Sim, sem mim não tem Eucaristia. Ninguém de vocês consegue fazer o pão virar Deus. Só quem é ordenado tem sucessão apostólica. É algo grande? É. Para um miserável fazer? É. Mas ele quer sim. Ponto. Se aqui na terra Ele quer precisar de mim, vocês acham que se eu for para o céu, nem que seja na repescagem, né? Chegar lá de frente, Deus, qual que é a postura de quem ama? Agora cala a boca, você não serve para nada, fica no seu canto? Ou vai dizer: meu filho, agora mais que nunca, interceda pelo seu povo? Qual Deus que é mais coerente com o que pensa? Vocês acham que Deus, que quis precisar de nós aqui, não vai querer precisar dos santos no céu? Tem sentido isso? Claro que não. Isso é loucura pensar assim. Então os santos no céu estão lá para pedir por nós. E por isso que nós podemos fazer o que a igreja chama de comunhão dos santos. Nós pedimos uns pelos outros. Não, padre, quando você vai falando com... Não é isso o problema. O problema é que vocês adoram imagens. Aí que é terrível, né? Chamar nós de retardado mental. Porque achar que a imagem é Deus, idolatria, é quando você acha que a imagem é Deus. Alguém acha que a imagem é Deus? Se uma imagem quebra, o que você faz? Faz reverência? Não, se ela estiver abençoada, você enterra. Não é assim? Ou não? Sim. Não, mas vocês se prostram diante das imagens. Gente, prostrar é sinal de humildade. Muita gente se prostra. Aconteceu comigo. Não foi só uma pessoa que se prostrou diante. Alguém acha que eu sou Deus? Eu tenho cara de Deus? Não, né? Não tem ninguém que tem dúvida. Alguém tem dúvida? Tem não? É unânime que eu não sou Deus. Um dia, um cara concursado do Banco Central em Brasília, que me acompanha pelas redes sociais, foi até Iporá, louco, chamou na minha secretária lá, que tinha que falar comigo, tocou o interfone. Ele entrou na sala e se ajoelhou diante de mim e disse assim: me diz o que eu tenho que fazer. Eu sempre tive tudo, mas não consigo ser feliz. Eu tenho que ser padre? E eu olhei para ele chorando, ajoelhado. Esse ajoelhar-se dele é porque ele acha que eu sou Deus? Ele está me idolatrando? Não, é uma atitude humilde de desespero. Me ajuda, estou desesperado. É alguém que se humilha de desespero, alguém que se faz pequeno. Eu orientei ele, que talvez não era padre, ele já estava com 40 e tantos anos. Ele foi, depois de um certo tempo, namorou e casou recentemente. Bem, se ele me achasse Deus, ele ia ficar muito chateado quando eu falei que eu não podia fazer o casamento dele, que ele pediu. Eu disse: olha, infelizmente. Ele disse: não, padre, te entendo. Então, a atitude dele é uma atitude de humildade. Quando você se prostra diante de São José, você não está idolatrando São José. Você está dizendo: eu sou um miserável, me ajuda diante de Deus. Não necessariamente que você está idolatrando. Agora, se é difícil para ele ser humilde, aí eu não posso fazer nada. Vira e mexe, alguém se prostra. Não é assim?
por favor, me perdoa. Já aconteceu. Também se prostrar. Então, prostrar diante da imagem, e eu já falei também sobre imagem. Êxodo 25, 18, Deus manda fazer a imagem dos querubins. E Êxodo 20 fala que não pode fazer imagem nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Se querubim está no céu, como é que faz imagem? Porque os querubins adoram a Deus. A imagem é iconografia. São José é pai de Jesus adotivo, pelo amor de Deus. Que sentido tem dele querer pegar algo de Jesus? Ele quer apontar Jesus. Nossa Senhora é mãe, não, Santa Mônica, né? Nossa Senhora é mãe de Jesus. Que sentido tem? Então, até aqui tudo bem? Sobre os santos. E também várias passagens. Sede santo como vosso Pai é santo. A santidade é para todos. E os santos dão glória a Deus, não disputam com Deus. Bem, depois continuemos. Amém, brancas, amém, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Tem um médico, já mais idoso, amigo meu, que ele se converteu ao catolicismo, mas os dois filhos dele não. Um é médico em Brasília, o outro é engenheiro em Campinas, São Paulo. Então, ele ficava assim, vai para o catolicismo, mas questionava a igreja porque tem medo dos filhos dele ser condenado. Porque os filhos não querem saber de religião. Então, toda vez que terminava a missa, ele vinha, eu não era nem padre, nem seminarista, ele vinha me questionar a religião. E uma das coisas que ele questionou foi isso aqui, ó. Mas se Deus é humilde, por que ele quer ser honrado e louvado? Para que louvar a Deus? Porque esse Deus seu é muito orgulhoso. Bem, gente, vamos lá. Deus é perfeito? Sim ou não? Ser Deus e ser perfeito é sinônimo é sinônimo. Porque não pode ter dois deuses. Se tem dois deuses, tem algo que falta no outro, de perfeição. Então não é Deus. Assim como Deus não é criado. Quem criou Deus? Então não é Deus. Deus é a causa incausada. Aristóteles dizia, para todo efeito existe uma causa. Um efeito, uma causa. Mas tem que chegar numa causa incausada, que é Deus. Se alguém criou Deus, é o Deus. Ok? Tudo bem? Se Deus é perfeito, o meu louvor acrescenta algo a Ele? Nada. Ele já é perfeito. Então, para que nós temos que louvar a Deus? Porque o louvor é a oportunidade que Deus nos dá de nós bebermos a perfeição dEle. Quem ganha com o louvor somos nós, não Deus. Ele já é perfeito. É a oportunidade que Deus nos dá para que você... Quantas e quantas pessoas estão mal e começam a louvar em casa? Eu te louvo pelos problemas que estou passando, pelo marido tranqueira que o Senhor me deu, pela mulher difícil que o Senhor me deu, pelos filhos que estão dando canseira, por esse xingamento dos meus filhos. Eu te louvo pela dificuldade financeira, porque o Senhor é tudo. A pessoa automaticamente não se sente melhor? Automaticamente, sem mudar os problemas. Quem recebeu foi a pessoa que louvou. Meu Deus do céu. É uma oportunidade que Deus nos dá. Por isso que os santos louvam. Eles estão bebendo da alegria de Deus, quanto mais eles louvam. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Qual que é a maior lavanderia que nós temos da sujeira nossa? A confissão vem depois, antes. Batismo, não é isso? Não tem máquina de lavar maior que o batismo. Quando você é batizado, você fica limpinho. Sim ou não? Então, os sacramentos. Depois do batismo, nós temos duas formas de lavar. Confissão e a comunhão. A confissão, você lava no sangue do Cordeiro, mas mais significativamente é na comunhão. Porque aqui no altar, quando eu levantar a hóstia, vai acontecer o sacrifício de 2000 anos aqui presente.
Quem puder pedir um dia para Deus para ver misticamente o que acontece, Jesus vai estar morrendo e ressuscitando, não de novo, é a mesma de 2000 anos. O eterno toca o tempo. Então a comunhão é a paixão, morte e ressurreição de Cristo ao mesmo tempo. Quando você comunga, quem não pode comungar, pelo menos comungar espiritualmente, você lava a sua vida no sangue do Cordeiro. Então a confissão e a comunhão lava as suas vestes. E você, cheio da graça, vai para a sociedade ser luz para eles. Porque quem está lá fora, gente, quem não tem igreja, quem não tem Deus, são baratas tontas. Não importa se tem R$1 na conta ou $1 bilhão. Cata prazeres momentâneos a cada momento. É pessoa totalmente perdida. Não dá sentido ao sofrimento e à morte. Morre de medo. Eu ia falar aquela palavra de novo, vou falar não. Morre de medo da morte. Não pode tocar nesse assunto de sofrimento e morte. Porque não tem sentido para eles. Para eles esse mundo é catar carpe diem. Colher o dia, cada dia. O que pode. Acaba não, mundão. Não tem isso não? Araguaia. Bêbado. Antigamente era assim, nós tomamos 35 caixas de cerveja. Grande. Não pode falar. É barata tonta. Barata tonta. Né? Tá colhendo prazeres momentâneos. Não tem o céu. A alma vazia. E ele fica tentando preencher com um monte de coisa. Com honra, com elogios, com poder, com dinheiro, com prazer. E cada vez mais vazio. Então vocês lavam as vestes e vão ser luzes no trabalho, na família. Tem que ser luz lá. Bem, o Evangelho diz quem são os santos neste mundo. Nós estamos falando agora aqui dos santos no céu. No mundo, é um contraste, né? Os discípulos aproximaram, bem-aventurados os pobres em espírito, os desapegados. A pessoa que não tem Deus, ela é apegada, que é só juntar. Não é problema aumentar a empresa, o capital dela de giro, não é problema aumentar alguma coisa de fazenda, aumentar a plantação, mas você não pode estar apegado. Para não estar apegado, você tem que ser caridoso, dizimista. Ponto. Não tem outra saída, dizimista e caridoso. Isso é a maior vacina para apego. Se você não é, você é apegado. Você precisa pedir, rezar. Isso é com a oração, não é com a sua força. Senhor, me ajuda a ser desapegado, a ajudar a sua família, a deixar transparente e assim por diante. Então, pobre em espírito é o desapegado. Você pode ter bens, mas você não pode estar apegado aos bens. É gravíssimo o apego, né? Você vê um rico apegado morrer, eu já fui dar unção dos enfermos, meu Deus. Você vê a alma com a unha encravada, assim, caindo para o inferno, desesperado. É triste de ver. E quando você vai dar unção dos enfermos a uma pessoa santa, é bonito de ver. A pessoa que está quase elevando aos céus. É a mesma doença, com o mesmo tipo de morte, mas quando você chega perto, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Bem-aventurados os aflitos, porque serão, então, o santo nesse mundo é aflito, porque é sempre perseguido, sempre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha aí quantas pessoas inocentes, mãe de família, pai, presos, sem qualquer processo, só porque queriam um país melhor. Isso é gravíssimo. Quem tem fome e sede de justiça vai ser saciado com a justiça divina. Ninguém escapa dela. Não é verdade? Blaise Pascal, que é um filósofo francês, jansenista, ele dizia o seguinte: eu não apostaria com um cristão. Porque se não tem nada depois da morte, nem eu, nem um cristão vai acontecer nada. Mas se tem o juízo, segura, negão. Segura. O chicote vai comer. A justiça divina não falha. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Os santos neste mundo são perseguidos, mentem, fazem calúnias. Na família,
E aí, agora vive na igreja? Leva sua cama para lá? Ah, eu quero ter mais filho. Manda esse padre seu criar esses meninos então, mãe. Ele quer que você tenha muito filho? Né? Então vamos pôr ele para criar, uai. Vou mandar lá para a casa dele. Não é assim? Não pode rezar um pouquinho. Ih, mas está ficando beata. Agora só pensa em igreja. No trabalho, a mesma coisa. Eu contei hoje cedo. Quando eu decidi ser padre, eu já estava... A cidade que eu morava era Séries. Não sei se alguém conhece Séries. Séries é uma cidade pequena, que junto com Rialma dá uns 30 e poucos mil habitantes, mas tem uma medicina muito avançada para a cidade pequena, atende uma região enorme. Então, o médico cresce muito rápido. Por quê? Porque a região é muito grande e não tem aquela concorrência de Goiânia. Então, eu já estava na cidade, tinha construído uma clínica grande, toda pomposa, andava de carrão, tudo. Então, eu falei assim, eu não vou contar rapidamente que eu vou virar padre, eu contei um mês antes. Meu Deus do céu. O que saía de conversa? Qual que era a conversa que mais saía? É gay. Certeza. Esse não gosta de mulher. Porque eu tinha tido 2 namoradas, né? Agora ele se revelou. Por quê? Porque não tem sentido largar tudo aquilo para seguir a igreja celibato. Não é assim? Ou não? A minha funcionária da casa, ela tinha um Pesque Pague. E ela chegava lá em casa, doutor, eu não aguento mais, eu estou chorando. Eu falei, por que você não está aguentando? Os povos falando do senhor naquele Pesque Pague o tempo inteiro. Ah, falando o quê? Que o senhor é gay. Eu falei assim, eu vou te dar uma resposta boa. Fala para eles assim, não, se meu patrão é gay ou não, tudo bem. Mas ele tem que ser burro demais aí. Por quê? Vai ganhar muito menos. Eu trabalhava só até sexta-feira, agora não tem nem final de semana. Eu era o dono da clínica, o patrão. Agora eu tenho um bispo que manda em mim. Hã? Que carinha burro. Porque era muito melhor ser médico, viajar para o congresso, não é não? Ficar lá 10 dias no congresso, em Miami, em Cancún, do que agora. Que nem almoçar com a minha família direito eu consigo. No final de semana. Mas por que calunia? Porque isso reflete que a sua vida não vai bem. Ou eles têm que engolir que sexo, poder, dinheiro não fazem feliz, aí eles têm que mudar a vida deles, ou eles têm que denegrir a imagem do outro. É a mesma coisa quando vai trabalhar num local que todo mundo trabalha mal, e chega alguém e faz o serviço bem feito. O que os outros fazem? Calunia quem trabalha direito. Chega no patrão, ou se for da prefeitura, chega no secretário de educação, se for da escola, secretário de saúde, se for do hospital, e diz assim, aquela pessoa lá não é quem você pensa que é. Eu conheço, até ouvi falar que rouba. Não é aquela pessoa toda que você pensa. Não é assim? Até o patrão ou o secretário demitir. Porque ou a pessoa muda de vida, ou aquela pessoa trabalhar bem, incomoda que tem que ser eliminado. Por isso que os santos são eliminados. Porque os santos refletem o amor de Deus e mostram outro caminho. E se você aceita eles como normais, você tem que mudar a sua vida. Por isso que é sempre calúnia e perseguição. Então, nesta vida, nós seremos caluniados, perseguidos, sofridos. Mas acreditem, passa rápido para o santo. Os santos estão lá no céu. Santa Rita sofreu com o marido, com o filho, na congregação, com doença, e hoje está há 700 anos no céu, com o marido, com o filho lá, feliz para sempre. Vale a pena ser santo, buscar ser santo. Vale a pena buscar a confissão, vale a pena buscar a comunhão, vale a pena ser uma pessoa diferente. Porque os outros que estão lá fora, e não se preocupam com isso, a alegria, a falsa alegria, dura pouco. Dura muito pouco. Pouquíssimo. Logo, logo vem um sofrimento para sempre do inferno. Já o nosso sofrimento dura pouco. Logo, logo vem a alegria para sempre do céu. Eduque esses meninos para isso. Eduque esses meninos para o céu. Porque senão eles antecipam o inferno para a vida de vocês. Tem gente que acha que pôr o filho na faculdade vai resolver. Está cheio de gente fazendo medicina usando droga. Depressivo. Esquizofrênico, trazendo aqui, entrando em crise. Tendo que tratar.
e os pais sem chão. Não é isso que salva. O que salva são pais que levam os filhos à santidade. Não esqueçam disso. Creio em Deus Pai,